Por que Deus criou o mundo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória. Por que Ele botou Adão no paraíso sabendo que Adão ia pecar? Para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua glória. Mas por que Ele deixou o homem cair? Para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua glória. E por que Deus ele não podia ter parado o mal e impedido toda essa coisa? Por que Ele não fez isso? Para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua glória. Porque o plano da salvação, para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua graça, da sua glória para conosco em Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual Deus criou o mundo. Ele colocou Adão sob teste, permitiu a queda do homem, permitiu a entrada do pecado no mundo, mandou seu Filho ao mundo, que foi crucificado e ressurreto, e pelo Espírito Santo, hoje pelo Evangelho, Ele chama um povo para o seu nome. Para quê? Para que no final toda a criação se curve diante dele e diga: que Deus gracioso, que Deus maravilhoso, que Deus sábio, que plano sábio, maravilhoso concebido por esse Deus, e todos o adorarão de eternidade a eternidade. Amém? Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Mais uma vez agradecer o privilégio de participar dessa conferência, que tenho certeza já tem sido uma bênção na vida de tantos de nós. Hoje à noite vou falar sobre o tema Somente a Graça, e queria que vocês abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Hoje pela manhã falamos somente a fé, sobre somente a fé, e agora sobre somente a graça. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele ilumine o nosso entendimento para a compreensão da sua palavra escrita. Senhor, chegamos-nos a Ti mediante Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e são. E por meio dele nós pedimos a iluminação do Espírito Santo na compreensão da Tua palavra, para que na leitura e exposição da mesma sejamos confortados, instruídos, corrigidos, disciplinados, encorajados, tudo de acordo com a necessidade de cada um de nós que o Senhor conhece tão bem. Dá-nos graça, humildade diante da Tua revelação e usa-nos para abençoar a vida das pessoas que nos assistem também pela internet e que acompanham esse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso a maneira pela qual Deus graciosamente os salvou da situação de miséria e pecado que eles viviam através do Evangelho. Paulo está fazendo isso porque seu objetivo com essa carta que ele escreve primeiramente para os cristãos de Éfeso e depois a carta deveria ser lida nas igrejas daquela região, o alvo de Paulo é encorajar os cristãos diante das notícias que eles tiveram da prisão de Paulo e do desânimo que isso havia acontecido. No capítulo 3, verso 13, você tem
o que seria o propósito prático da carta, quando Paulo diz assim: portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Os efésios, que eram filhos espirituais do apóstolo Paulo, haviam se convertido através da instrumentalidade dele. Ao tomar conhecimento de que Paulo estava preso em Roma, tinham desanimado, estavam tentados a desanimar diante desse questionamento. Por que é que Deus havia permitido que o maior pregador da época ficasse retido em Roma, quando ainda havia tanto a ser feito em termos de pregação do Evangelho, igrejas a serem plantadas, edificadas? Qual era o propósito de Deus com tudo isso? Paulo responde com essa carta, onde ele expõe a doutrina da igreja. Ele fala da igreja como sendo o plano eterno de Deus, capítulo 1. O Pai planejou, o Filho executou esse plano e o Espírito Santo o aplica. E ele ora, ainda no capítulo 1, para que os cristãos de Éfeso possam entender a grandeza desse mistério, desse plano de Deus. E para que eles possam também entender a grandeza desse poder que foi exercido na ressurreição de Cristo. E, continuando nessa oração, Paulo explica ou fala de como Deus, mediante esse grande poder, os ressuscitou de entre os mortos, unindo-os a Cristo e dando-lhes a salvação pela graça. Depois, no final do capítulo 2, ele fala da criação em Cristo de um novo homem, judeus e gentios formando a igreja. E no capítulo 3 ele fala do seu ministério. E é o ponto que ele deseja chegar. Através do seu ministério, essa verdade da igreja como sendo um novo homem em Cristo Jesus, que une judeus e gentios, Deus havia levantado Paulo para pregar isso, e é por isso que ele estava preso. Portanto, a prisão dele não era motivo de desânimo ou questionamento, mas como ele diz aqui, no verso 13 do capítulo 3, nisso está a vossa glória. Os gentios, os efésios eram gentios, e Paulo estava preso porque estava anunciando o evangelho da graça de Deus aos gentios, em contraste com os judeus. E depois aí no capítulo 3, final do capítulo 3, ele ora mais uma vez pelos efésios, e de 4 a 6 ele trata de questões práticas como unidade da igreja, dons espirituais, santificação, plenitude do Espírito, família, batalha espiritual e assim por diante. Então nós estamos aqui no coração da carta, quando o apóstolo Paulo fala da graça de Deus que libertou os gentios da sua escravidão ao pecado e os trouxe para a igreja, esse novo homem formado em Cristo Jesus. Então o que nós vamos ver é, em primeiro lugar, uma exposição que Paulo faz do estado em que eles se encontravam quando o evangelho os alcançou, versos de 1 a 3. Depois a interferência ou a intervenção de Deus na vida deles através da pregação e como Deus reverteu esse quadro tenebroso que está aí pintado do verso 1 até o verso 3. Isso aí que nós falamos vai do verso 4 até o verso 6. No verso 7, Paulo fala qual o propósito de Deus em ter feito tudo isso, e depois de 8 a 10 ele tira 2 ou 3 conclusões que eu quero compartilhar com vocês aqui. A passagem é muito conhecida e é uma das passagens que foi mais usada durante a Reforma Protestante para enfatizar a graça de Deus na salvação, em contrapartida ao mérito humano, ao esforço humano para obter a salvação. O que eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar é a sequência em que Paulo faz isso. Antes de falar da graça de Deus, ele fala da situação moral e espiritual em que os efésios se encontravam quando o evangelho os alcançou, que é o conteúdo dos versos 1, 2 e 3. Você só pode entender a graça quando você entender a depravação total da raça humana. Não é sem razão que na sequência lógica dos chamados 5 pontos do calvinismo, a doutrina da depravação total vem primeiro. Se você não entender o ponto número 1 dos 5, os outros 4 não vão fazer sentido para você. Só quando você entende o que é a doutrina da depravação total, quando você percebe o efeito arrasador que o pecado teve sobre as faculdades humanas,
alejando a sua vontade, o seu arbítrio, o seu conhecimento, a sua consciência, a sua capacidade de escolha, é que você vai entender por que é necessário que haja eleição, que haja chamado e haja preservação dos santos, porque de outra maneira ninguém seria salvo. É a sequência que Paulo segue aqui. Para falar da graça, ele primeiro vai falar da depravação total, versos 1, 2 e 3. E só depois é que ele vai explicar a graça. Você só vai entender a graça se você entender o ponto número 1, que está aqui descrito nos versos 1, 2 e 3. Ou seja, os efeitos trágicos do pecado na raça humana, a ponto de colocá-los numa situação de miséria e condenação e de total impotência para a resolução por meios próprios. Paulo descreve essa situação com 4 ou 5 pensamentos. Paulo descreve essa situação com 4 ou 5 pontos que eu quero mostrar aqui. Ele começa no verso 1 dizendo que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa expressão, ele vos deu vida, não está no original, ela aparece, na verdade, só no verso 5. Só que quando os nossos tradutores, eles fizeram a tradução, eles sentiram a necessidade de trazer o verso 5 para o início do verso 1, para poder fazer sentido para nós em português. Literalmente, o verso 23 dá lugar ao capítulo 2, verso 1, porque Paulo está orando para que os efésios entendam o poder de Deus, que se manifestou em Cristo, na ressurreição de Cristo, e quando vocês estavam mortos, vem toda a descrição, ele vos deu vida, só que o vos deu vida só aparece no verso 5. Mas então os tradutores trouxeram para o verso 1, porque eles abriram um capítulo aqui e botaram um subtítulo. Então era necessário antecipar o pensamento de Paulo. Então, eu não estou dizendo que não está na Bíblia, estou dizendo que não está aqui nesse lugar na Bíblia, né? Os tradutores trouxeram do verso 5 para o verso 1, faz todo sentido. Ele vos deu vida, que é o que ele vai dizer no verso 5, estando vós mortos nos vossos delitos e ofensas. A vida que Paulo se refere aqui, não é a vida biológica, é claro, mas é a vida espiritual. Vocês receberam a vida eterna, vida espiritual, vocês se tornaram vivos com relação a Deus, quando vocês estavam mortos nas suas ofensas e pecados. Então, essa é a primeira declaração que Paulo faz sobre o estado em que eles estavam, quando o Evangelho os alcançou e através do Evangelho eles receberam vida espiritual e se tornaram vivos para Deus. Eles estavam mortos, é uma expressão absoluta. Um morto não sente, não pensa, não vê, não cheira, não se arrepende, não crê, não se converte. Morto é morto. Eu sou pastor há 38 anos, 37 anos, e já fiz muito enterro. Não é a parte que eu mais gosto do pastorado, eu lhe confesso. Especialmente quando eu vou ter que participar de uma cerimônia fúnebre de alguém que eu já conheci. E eu me lembro da pessoa, como ela era quando estava viva, os movimentos, o jeito de falar e tudo mais, e ver aquela pessoa deitada ali no caixão, com aqueles 2 algodãozinhos aqui no nariz, não é? Eu tenho vontade de arrancar para deixar a pessoa respirando, só que a pessoa não respira mais. A visão é chocante. A pessoa está ali, está morta, ela recebe os sentimentos ou as expressões de pesar da sua família, a mulher que o abraça, a mulher que o beija, a criança que chora, o filho que derrama lágrimas sobre ele, mas ele não vê, não ouve, não sente absolutamente nada, ele não reage, ele não pisca os olhos, ele não treme, ele não dá qualquer sinal de reação. Essa é a figura que Paulo está usando aqui para se referir ao estado em que os efésios se encontravam, e não só os efésios, esse é o estado descritivo da raça humana antes da graça de Deus chegar, para descrever o estado em que eles se encontravam como resultado do pecado. Mortos para Deus, significando que se Deus o tocar, ele não vai sentir. Se Deus aparecer diante dele, ele não vai ver. Se Deus falar, ele não vai escutar. Deus primeiro tem que dar vida
para que ele possa reagir, para que ele possa ver a Deus, sentir a Deus, escutar a Deus, obedecer a Deus. Primeiro, Deus tem que regenerar, dar vida, para que a pessoa se arrependa e creia. Na sequência, na ordem da salvação bíblica, o novo nascimento vem primeiro, arrependimento, conversão e fé vem depois. É Deus quem vem primeiro e dá vida. Ele não vivifica momentaneamente para que você tenha então uma oportunidade de decidir. Não, o que nós precisamos não é de band-aid, nós precisamos é de uma cirurgia, precisamos de ressurreição, é disso que nós estamos precisando, porque nós não estamos em coma, nós estamos mortos, então tem que ter ressurreição. Então é isso que Deus faz, e o estado em que nós nos encontramos é de total morte. Um morto não crê, um morto não escolhe, um morto não decide, um morto não se arrepende, um morto não vê o que ele está fazendo, ele não quer a Deus, não deseja a Deus e não ama a Deus. Esse é o estado em que nós nos encontrávamos, quando Deus nos deu vida. Ou seja, é pela graça. Se Deus não fizer isso, nós vamos continuar mortos, sem reagir absolutamente ao evangelho que nos é pregado. Segunda coisa, Paulo diz que essa morte aqui, ela é nos vossos delitos e pecados. São duas expressões para dizer a mesma coisa. Significa as nossas transgressões, nossas desobediências, quebra da lei de Deus, tudo aquilo que nós fazemos a vida toda. Nascemos nessa condição e passamos nossa vida toda fazendo isso. E o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, a causa dessa morte espiritual é o pecado que afetou a nossa raça lá no Jardim do Éden, é o pecado original e o pecado atual que nós cometemos por nossa própria vontade, decisão e querer. Isso nos torna mortos diante de Deus em nossos delitos e pecados. Segunda coisa que Paulo diz é que, além de mortos, nós éramos escravos em três situações. Verso 2: nos quais, delitos e pecados, andastes outrora. Eles agora não andam mais, porque eles foram salvos pela graça. Eles receberam vida em Jesus Cristo. Mas antes do evangelho chegar em Éfeso, aqueles moradores de Éfeso, aquelas pessoas, elas andavam nos seus delitos e ofensas. Paulo dá uma pequena descrição disso aqui, no verso 17 do capítulo 4, se você quiser ver comigo. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Era assim que os efésios eram, era assim que os gentios eram, é assim que nós somos. Essa aqui é uma descrição das muitas que você tem no Novo Testamento sobre o estado espiritual e moral que o pecado nos reduziu, o pecado original e o nosso pecado atual. Essa situação. Eles estavam mortos nesses pecados, nos quais eles tinham andado outrora. E ele explica agora: segundo o curso desse mundo. A palavra mundo aqui, ela significa o sistema de valores da humanidade sem Deus. A maneira de viver dessas pessoas. Mundo aqui no sentido pejorativo. Essa palavra às vezes descreve o mundo como Deus criou, um mundo belo. A natureza, a criação, ou a humanidade. Deus amou o mundo, significa aí a humanidade. Mas aqui mundo significa o sistema de valores, a maneira de viver das pessoas sem Deus, do mundo sem Deus. Paulo diz que os efésios andavam segundo o mundo, ou seja, de acordo com a prática, costume, cultura, hábito, maneira de viver, maneira de vestir, maneira de se divertir, maneira de casar, maneira de fazer sexo, maneira de ganhar dinheiro do mundo, das pessoas sem Deus. Ou seja, é o comportamento de gado, não é? Essa aqui está uma descrição, longe de ser uma descrição de pessoas livres. Além de mortos para Deus, portanto completamente alheios à vida de Deus, eles viviam de acordo com esse mundo corrompido e com as práticas alheias à palavra de Deus.
numa situação de inimizade contra Deus, seguindo o curso desse mundo. Eu acho sempre divertido quando eu prego o evangelho para alguém e a pessoa diz que não quer aceitar o evangelho porque gosta de ser livre. Não tem liberdade aqui. Você anda segundo o curso desse mundo. Você anda segundo o mundo anda. Você vai se vestir exatamente como os seus heróis na televisão se vestem. Você vai falar do jeitinho que os seus heróis na internet falam. A moda que você vai seguir vai ser ditada por outras pessoas, o cardápio vai ser ditado por outras pessoas, o seu entendimento sexual sobre você mesmo vai ser ensinado por outras pessoas. Então não são livres, são escravos do mundo, pior, verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja a situação: mortos em delitos e ofensas, andando segundo o mundo, escravos do mundo, e agora, de acordo com Paulo, andando segundo, ou de acordo, ou debaixo da influência daquilo que Paulo chama do príncipe da potestade do ar. Potestade do ar, os poderes aéreos, ou poderes invisíveis, são chamados de poderes aéreos, porque o ar é invisível. Está se referindo a Satanás. Satanás é o príncipe, ele é o líder, ele é a potestade dos poderes invisíveis, poderes malignos, ele é o chefe dos demônios. Ele é um anjo caído, a Bíblia nos ensina sobre isso, que consigo tem outros anjos caídos também, pervertidos em si mesmos, voltados para a destruição da obra de Deus, que odeiam a Deus e querem corromper a raça humana e destruir o quanto eles podem. Eles são seres invisíveis e atuam nesse mundo de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, ele não tem corpo. De vez em quando eu me divirto vendo os comentários em alguns posts meus de alguém dizendo que costuma ver demônio. Como? Toda vez, os demônios são espíritos, e toda vez que os espíritos se manifestaram, os anjos, eles assumiram forma humana, mas a gente vê demônio em forma de sapo, de cachorro, de canguru, na forma de um monte de coisa. Eu não sei como é que eles conseguem ver isso, mas ele é chamado do príncipe das potestades do ar, poderes aéreos, exatamente porque ele é espírito, no sentido de que ele não tem corpo. Esses seres, eles não têm corpo, mas eles são bem atuantes, e de acordo com o que Paulo está dizendo aqui, ele atua nos filhos da desobediência. A palavra atuar que aparece aqui é a mesma palavra que vai aparecer no verso 19, quando diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, da mesma forma que o Espírito de Deus eficazmente atua em nós, o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Nas palavras de Lutero, o homem é uma besta, ou está montado por Deus ou pelo diabo. Você não tem opção. Quem é o Espírito que atua em você? Se não é o Espírito de Deus, é o príncipe da potestade do ar que atua na sua vida. Mas você não é neutro, você não é isento. Há um poder estranho a você, agindo em você. Ou é Deus, pelo seu Espírito Santo, agindo pelo poder da ressurreição para salvá-lo e resgatá-lo desse mundo, ou é o príncipe da potestade do ar que está fazendo isso. Eu não estou falando aqui em termos dualistas. Eu não estou querendo aqui entrar nesse dualismo, não é, que parece dizer que Satanás tem o mesmo poder de Deus. É claro que o diabo faz isso nos filhos da desobediência. Veja como é qualificado. Ele atua nos filhos da desobediência. E quem são os filhos da desobediência? São exatamente aqueles filhos de Adão e Eva, você e eu, que pela desobediência dos nossos primeiros pais e por vivermos na desobediência, abrimos a porta, abrimos o nosso coração e a nossa mente para que esses espíritos atuem. E eles atuam de muitas maneiras. Não é só endemoniando pessoas, como uma boa parte do evangelicalismo brasileiro gosta de enfatizar, mas principalmente iludindo com mentiras,
distraindo da verdade do Evangelho, seduzindo com tentações, produzindo impressões e sentimentos que nos afastam de Deus e manipulando a realidade ao nosso redor para que nós caiamos em alguma de suas armadilhas. É essa atuação que Satanás faz nos filhos da desobediência. É isso que nós somos. Filhos da desobediência, filhos do primeiro casal desobediente, que anda em desobediência e que, portanto, tem esse espírito que atua em nós, para nos fazer permanecer na desobediência, para nos fazer aprofundar na desobediência e assim nos afastar mais e mais de Deus. Estão percebendo a seriedade da situação? Morto em ofensa e pecados, seguindo o curso desse mundo e atuado pelo príncipe da potestade do ar, no seu coração, na sua mente. E como se não bastasse, verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. Note que agora Paulo usa a palavra nós. Quando ele usa a palavra nós, ele está falando como judeu. Ele está dizendo: isso que eu acabei de descrever não é uma coisa somente para os não-judeus. Os judeus receberam a lei de Deus, o pacto, a aliança, o culto, o verdadeiro conhecimento de Deus. Mesmo assim eles não creram, eles desobedeceram. Os gentios, os pagãos, viviam na mais completa treva, na maior ignorância, na dureza do coração, longe dos caminhos de Deus. Alguém poderia pensar que Paulo aqui está descrevendo somente os gentios. Paulo diz: não, isso aqui é uma descrição de toda a raça humana. Início do verso 3: entre os quais também todos nós, inclusive nós judeus, andamos. O fato de que os judeus receberam a lei, foram iluminados, não quer dizer que eles escaparam dessa escravidão, de estarem mortos em ofensas e pecados, de andarem segundo o curso desse mundo e de terem a atuação do diabo na vida deles. É só você ler o Antigo Testamento, a história de Israel. Povo rebelde, povo que apedrejou e matou os profetas, povo que vivia constantemente aos pés de todo o altar, criando deuses e adotando deuses das nações pagãs, quebrando todo e cada mandamento de Deus. Por isso, a generalização de Paulo: entre os quais, filhos da desobediência, todos nós andamos outrora. Entre os quais, todos nós andamos outrora, judeus inclusive. E aí vem a terceira escravidão que ele menciona: a primeira escravidão do mundo, a segunda do diabo, a terceira da carne. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne aqui não se refere ao tecido que cobre o nosso esqueleto, mas se refere à natureza do nosso coração, a natureza corrompida do nosso coração, que procura sempre atender aos desejos da carne. Não há nada em si errado em satisfazer os desejos da carne, como por exemplo o desejo por repouso, lazer, sexo, fome, sede. São desejos naturais que Deus colocou em nós. O problema é que, por causa do pecado, nós queremos satisfazer esses desejos com a pessoa errada, da maneira errada, no lugar errado e no tempo errado. E como resultado, nós desvirtuamos o propósito de Deus com todas estas coisas boas. As pessoas vivem para satisfazer os desejos da sua carne, que em si, como eu disse, são legítimos. Mas o pecado faz com que elas passem por cima das outras, desrespeitem as outras, matem outras, enganem outras, iludam outras pessoas, e com isso, então, por isso que a palavra, até a palavra que é usada na língua grega para se referir a esse tipo de desejo, que é concupiscência, no Novo Testamento ela ganhou uma conotação pejorativa, negativa. Concupiscência ou desejos carnais são aquelas paixões que você tem e que controlam sua vida, que levam você a fazer determinadas escolhas e que são, em última análise, a razão maior de você fazer o que você faz. Por que as pessoas existem? Fazer guerra, sexo, dinheiro, sempre foi isso. A diferença é que hoje eles fazem pela internet, mas sempre foi isso. Sempre foi esse o desejo. Se você assistir aí esses shows que tem na televisão, se você acompanhar nas redes sociais determinados blogueiros ou lives de determinados artistas e tudo mais, a vida das pessoas se resume nisso: satisfazer os desejos da sua mente, da sua carne, dos seus pensamentos, ou seja, viver para si,
experimentar tudo que esse mundo quer dizer. E aí elas pensam que são livres, quando na verdade elas vivem para satisfazer os desejos mais egoístas e mais corrompidos do seu coração. Essa é a situação em que nós nos encontramos, mortos em ofensas e pecados, escravos do mundo, escravos do diabo e escravos da nossa carne, dos desejos que habitam em nós, das concupiscências e das paixões que habitam no coração. E quando a gente pensa que não podia ficar pior, Paulo piora mais um pouco, final do verso 3. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Filhos da ira é a consequência normal de ser filho da desobediência. A desobediência traz a ira de Deus. A ira aqui é a ira de Deus. A ira de Deus. Então a nossa raça não somente é chamada de filhos da desobediência, por conta da desobediência dos nossos primeiros pais, mas a nossa raça também é chamada de filhos da ira, porque por causa das nossas transgressões e delitos, nós estamos debaixo da justa ira de Deus. A ira de Deus não é a raiva humana, é a reação justa da sua santidade contra a desobediência das suas criaturas, contra as suas criaturas que vivem para si mesmas quando deveriam viver para a glória de Deus, suas criaturas que quebram as suas leis, quebram seus propósitos e desafiam a sua vontade. A ira de Deus está sobre a raça humana, mortos, escravos e debaixo da ira de Deus. Essa é a descrição que Paulo faz aqui da situação dos efésios, antes da graça de Deus os alcançar. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês antes de prosseguir. Diante desse quadro, vocês conseguem vislumbrar alguma situação em que a humanidade pode reconciliar-se por si mesma com Deus? Existe alguma capacidade na raça humana para perceber estas coisas e por si mesmas, por um ato da sua vontade poderosa ou do seu arbítrio libertador, sair dessa situação, transcender esses grilhões e estas prisões e alcançar um estado em que Deus vai se agradar deles? Vocês acham que é possível? Vocês entendem por que é importante compreender, em primeiro lugar, a doutrina da depravação total? Só então você vai apreciar o Evangelho, só então você vai apreciar a graça de Deus, só então você vai entender porque é que a Bíblia diz: não é por obras, não é por nada que você faça, não é pela sua conduta, não é pela sua moralidade. Você está morto, você é escravo, você está debaixo da ira justa de Deus. Segunda coisa, Deus não tem a menor obrigação de resolver isso aqui, porque nós entramos nisso aqui por nós mesmos. Deus não tem o dever, Deus não tem a obrigação, ou qualquer outra compulsão para resolver esse problema que não seja simplesmente a sua livre e espontânea graça e misericórdia. Deus não é obrigado a interferir nesse quadro. Se terminasse aqui no verso 3, a Bíblia terminasse aqui no verso 3, estava justo, que é exatamente isso. As pessoas que vão para o inferno e que estão no inferno, nenhuma delas pode levantar o dedo ou a mão e acusar a Deus dizendo: eu estou aqui de maneira injusta, o Senhor me mandou para cá de maneira incorreta, o Senhor não me tratou com justiça. Todos os condenados que estão e estarão, eles irão reconhecer a justiça de Deus em condená-los pelos seus próprios pecados. As pessoas vão para o inferno, não porque Deus não as elegeu, elas vão para o inferno porque elas são isso aqui. Essa é a causa que a Bíblia sempre coloca para a condenação do homem. O homem é responsável pelo seu estado de morte, escravidão, ira e condenação, por conta dos seus delitos e dos seus pecados. Não adianta querer colocar a culpa disso na porta de Deus, porque a Bíblia nunca faz isso. Na verdade, quando a Bíblia fala da graça de Deus, é sempre em termos positivos de salvação e misericórdia, que é exatamente o que vai acontecer no verso 4, onde então, depois de
dar a ênfase e jogar em relevo a nossa depravação, a nossa culpa e a nossa condenação, o apóstolo Paulo apresenta agora a graça de Deus. E veja, verso 4. Mas Deus. São as duas palavras mais importantes do texto. Mas Deus aponta para a intervenção de Deus no quadro de miséria e condenação da raça humana. Mas Deus, o que é que Deus fez? Deus fez alguma coisa. E o que é que motivou Deus a fazer? Não senso de justiça e não senso de obrigação. Paulo diz aqui no verso 4, Deus, sendo rico em misericórdia. Misericórdia é você tratar uma pessoa exatamente do oposto que ela merece. É você mostrar compaixão, piedade, amor a pessoas que não absolutamente merecem o mínimo disso. É isso que é misericórdia. Vocês já devem ter ouvido, já contei essa ilustração dezenas de vezes. E vou contar mais 10 também. Porque eu não conheço uma melhor. Eu não conheço uma melhor do que a misericórdia. E eu acho que aconteceu uma vez na minha vida para que eu nunca me esquecesse. Eu era evangelista no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Gamileira. Estava pregando o evangelho lá, tinha alugado um sobrado, morava no primeiro andar, solteiro, fazia minha própria comida, cuidava da minha própria roupa, vivia solteirão, pensava inclusive que não tinha um dom do celibato, até o dia que eu vi minha mulher, né? Que me deixou na friend zone por um ano, por sinal. Mas vamos deixar para lá dessas coisas e voltar aqui para o ponto. Eu evangelizava de casa em casa, pregando o evangelho, já mencionei isso hoje de manhã. Aí era uma cidade canavieira, era uma cidade onde moravam os trabalhadores que trabalhavam numa usina chamada Cucaú. E tinha muita plantação de cana, a cidade era cercada por plantações de cana. Uma noite eu acordei com um barulho de um rato roendo alguma coisa na minha despensa. Eu acordei, fui lá na despensa, acendi a luz, não vi rato nenhum, mas encontrei a prova do crime, tinha alguma coisa ruída lá. Eu disse, tem um rato aqui em casa. Bom, quem sabe ele vai embora. Na noite seguinte acordei de novo com o mesmo barulho. E fui lá na despensa, acendi a luz, não procurei, não vi rato, não tinha rato correndo, não tinha nada. Vasculhei tudo, não encontrei nada. E o bicho roendo minhas coisas. E eu então resolvi pegar uma ratoeira, fui na feira, comprei uma ratoeira, armei com um pedaço de queijo, botei lá. Passou a noite toda, no dia seguinte cheguei lá, o queijo tinha ido embora, a ratoeira não tinha disparado. Nada. Aquilo começou a me atormentar e ficou pior quando o rato começou a roer meus livros. Aí eu disse, agora é pessoal. Pode roer minha comida, mas livro não. Falei com os moradores da cidade. Eles disseram, pastor, isso é um ratinho, tamanho de uma barata. É muito comum aqui nos canaviais. É chamado catita. É um ratinho desse tamanho. O senhor nunca vai pegar ele com uma ratoeira convencional. Você tem que ter uma ratoeira própria para ele, tamanho de uma caixa de fósforo. Que o senhor arma, o senhor vai pegar. Eu consegui uma ratoeira dessa, armei, passei a noite esperando. Gente, eu fiz tanto plano para matar aquele rato. Pelas noites que eu passei acordado, pelo dano moral, né, que o rato tinha me causado, eu tinha planejado assim sessões de tortura se eu o pegasse vivo. Meia-noite, pá, estalou. Peguei, acendi a luz, estava lá. O bicho era tão rápido que a ratoeira pegou ele pela pata traseira. Ele estava vivo. Eu levantei diante dos olhos assim, né? Gente, aquele rato olhou para mim. Eu não sei explicar o que é que houve, mas eu acho que era misericórdia. Eu simplesmente abri a ratoeira e deixei o ratinho ir embora. Ele não merecia. Ele merecia, ele foi apanhado em flagrante delito, era culpado, estava escravo, tudo aquilo aqui de Efésios 2, de 1 a 3.
mas a misericórdia prevaleceu. Eu creio que é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, porque Ele tinha todos os argumentos e todos os direitos de nos destruir, nos condenar em sua santa ira, por conta de tudo isso que nós somos e fazemos. Mas Ele, sendo rico em misericórdia, e Paulo acrescenta, por causa do grande amor com que nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas Ele ama o seu povo com um grande amor, com um amor salvador que não é estendido a toda a raça. Ele ama toda a raça, todo ser humano que Ele criou. Ele tem carinho, Ele faz o sol se levantar sobre todos, a chuva vir sobre o terreiro de todos. Ele abençoa com bênçãos materiais, mesmo aqueles que não acreditam nele. Deus ama o mundo, mas Ele tem um grande amor, um amor salvador especial por aqueles que são seus. Por causa do grande amor com que nos amou. Paulo não está falando do mundo, ele está dizendo nós que cremos nele. Por conta do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, Paulo aqui joga em relevo esse amor de Deus. Ele nos amou com grande amor, quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões, desobedientes a Deus, desafiando a Deus. Ele quer mostrar o grande amor de Deus e a sua misericórdia. Esse amor nos é dado quando nós estávamos ainda mortos em nossos delitos. O que é que Deus fez? Aí vem, final do verso 5. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele podia ter nos dado condenação e ira, mas na sua grande misericórdia, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Ele conclui, pela graça sois salvos. É isso que é graça. É exatamente isso aqui. É Deus estendendo misericórdia e amor salvador a um povo que está debaixo da sua ira e que merece a condenação eterna por todas as suas transgressões. É isso que é a graça de Deus, é isso que é a misericórdia de Deus. Note como, ao descrever o que Deus fez na sua misericórdia, no seu amor e na sua graça conosco, Paulo reverte os efeitos da queda e da depravação. Nós estávamos mortos, que foi a primeira coisa da lista, do verso 1 até o verso 3. Nós estávamos mortos, mas Deus agora nos deu vida. E ele explica que essa vida é juntamente com Cristo, ou por causa de Cristo, ou em virtude da nossa união com Cristo. E Paulo vai explicar isso, ele tinha explicado isso, na verdade, no capítulo 1, de que na morte e na ressurreição de Cristo, Deus nos uniu ao seu Filho, de forma que Ele é o nosso representante. A história de Cristo é a nossa, a morte dEle é a nossa, a ressurreição dEle é a nossa. Portanto, eu só posso receber vida porque Cristo ressuscitou por mim. Ele morreu por mim e Ele ressuscitou por mim. Deus me deu vida juntamente com Cristo. Cristo é a fonte, a origem da vida espiritual e da vida eterna que Deus graciosamente concede a seu povo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Segundo, verso 6, juntamente com Ele nos ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, triunfante no terceiro dia, Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, e Ele venceu o pecado, e Ele venceu a morte. E nós, unidos a Cristo na sua ressurreição, igualmente vencemos estas coisas. Nós estávamos escravos do mundo, escravos do pecado, escravos do diabo, escravos da nossa carne, mas agora em Cristo Deus nos ressuscita, Ele nos liberta, Ele quebra os grilhões que nos amarravam, os grilhões morais, grilhões espirituais, negativamente falando, as prisões da nossa condenação e da nossa culpa. Em Cristo isso tudo é rompido quando Ele ressurge de entre os mortos e nós juntamente com Ele. Estávamos mortos, agora temos vida. Éramos escravos, agora ressurretos. Final do verso 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus, no trono da majestade nas alturas.
O lugar à direita do rei é reservado para o príncipe eleito, para o príncipe que vai herdar todas as coisas, que vai herdar o mundo, vai herdar o reino. Cristo está assentado à direita de Deus depois de ter feito o trabalho de redenção, depois de ter ressuscitado dos mortos, sido exaltado e glorificado, ele se assenta à direita de Deus. E adivinhe, nós estamos assentados com ele à direita de Deus Pai, que é o lugar do Filho de Deus. Isso significa que nós não somos mais filhos da desobediência e filhos da ira, nós somos agora filhos de Deus, assentados à direita de Deus em Cristo Jesus. Você percebe como em Cristo Deus desfaz, reverte toda a obra ou todos os efeitos da nossa condenação, da queda e dos seus efeitos sobre nós. Mortos, escravos, filhos da ira. Agora, vivos, ressurretos e livres e filhos de Deus. É isso que é graça. E a pergunta é, por que Deus fez isso, uma vez que ele não tinha não era compelido por nada do seu caráter santo, justo e verdadeiro para fazer isso? A resposta está no verso 7, introduzido pelo para, que indica condição ou indica motivação. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu sei que Paulo já tinha dito que Deus fez isso porque ele é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou e por causa da sua graça. Mas aqui ele acrescenta um motivo final, a razão última pela qual Deus faz todas as coisas, a motivação suprema para todos os atos divinos. Deus sempre procura a sua própria glória. Ele sempre procura a sua própria glória. Essa é a maior motivação que há em Deus. Se fosse em mim, seria pecaminoso. Porque se eu buscar a minha glória, eu vou descobrir que sempre tem gente mais bonito, que prega melhor, que sabe mais, é mais inteligente e mais capaz do que eu. Então, para um ser humano, para uma criatura limitada, marcada pelo pecado, buscar a sua glória, isso é impróprio, isso é imoral, isso é pecaminoso. Mas Deus é único, não tem ninguém semelhante a Ele, nem ninguém maior do que Ele. Portanto, Ele pode livremente buscar a sua própria glória. Na verdade, Ele faz todas as coisas para a sua própria glória. Esse é o motivo que Paulo coloca aqui. Depois de dizer no verso 6, nos versos 5 e 6, que Deus interferiu, que Deus nos salvou, mudou toda a nossa situação, ele dá o motivo para Deus mostrar nos séculos vindouros, ou seja, no mundo que está por vir, no mundo que se aproxima, no novo céu e na nova terra, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Isso significa que todo o plano da redenção encontra sua consumação aqui. E aqui está a resposta para a pergunta que as pessoas sempre fazem e a Bíblia só tem essa resposta. Por que Deus criou o mundo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória. Por que ele botou Adão no paraíso sabendo que Adão ia pecar? Para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua glória. Mas por que ele deixou o homem cair? Para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua glória. E por que Deus então, ele não podia ter parado o mal e impedido toda essa coisa? Por que ele não fez isso? Para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua glória. Porque o plano da salvação, para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua graça, da sua glória para conosco em Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual Deus criou o mundo. Ele colocou Adão sob teste, permitiu a queda do homem, permitiu a entrada do pecado no mundo, mandou seu Filho ao mundo, que foi crucificado e ressurreto, e pelo Espírito Santo, hoje pelo Evangelho, ele chama um povo para o seu nome. Para quê? Para que no final toda a criação se curve diante dele e diga: que Deus gracioso, que Deus maravilhoso, que Deus sábio, que plano sábio, maravilhoso concebido por esse Deus, e todos o adorarão de eternidade a eternidade. Amém? Depois que vocês viraram reformados, pararam de dizer amém com mais força, né? Falar, meu irmão, para glorificar de pé mesmo, né? Como diz, né?
Bem, com a permissão do pastor Paulo, naturalmente, né? Amém, pastor. Paulo tira 3 conclusões aqui, e eu vou correr para elas. Primeira conclusão, verso 8. A pergunta é, no verso 7, em que sentido, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da graça de Deus ficará evidente, a ponto de que todos o glorifiquem? Resposta no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É por isso que a graça dele vai ser exaltada e glorificada, porque é pela graça que vocês são salvos da condenação que vocês mereciam, e que está descrita nos versos 1, 2 e 3. E essa salvação, ela é dada gratuitamente pela fé, e isso que inclui a fé, o isso aqui no grego está no neutro, fé é feminino em grego, portanto o isto aqui se refere à salvação que compreende inclusive a fé para recebê-la. Todo esse sistema, todo esse plano não vem de vocês, é um dom de Deus. Dom é dom, gratuito, algo que é dado sem se querer nada em troca. Algo que é dado espontaneamente, incondicionalmente. Isso não vem de vós, inclusive a fé não vem de vocês. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus por conta da sua misericórdia e do grande amor com que nos amou e resultado da sua graça. Essa é a primeira conclusão de Paulo. Ou seja, que a salvação é pela graça, não é por obras, por mérito, pelas razões já expostas agora. Segunda conclusão, é a consequência da primeira, está no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu puder chegar no céu e dizer que de alguma forma eu participei nisso aqui, Deus será obrigado a repartir a glória dele comigo. Se eu chegar no céu e dizer assim, eu estou aqui porque eu escolhi, eu estou aqui porque eu tomei a decisão. Você vai dizer isso, porque Deus não vai tomar essa decisão por você, você vai tomar essa decisão, não é? Aqui eu gosto de lembrar a ilustração que o meu sogro sempre usava, quando ele queria explicar essa questão toda aí. Ele mandava a gente imaginar uma rua bem movimentada, e onde tinha uma porta imensa, muito alta, aberta, e no alto da porta dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Convite feito a todos, todos são convidados, porta está aberta, venham, vinde a mim todos vós, todos, venham, creiam, sejam perdoados, recebam perdão de pecados, Deus chama vocês. Passa uma pessoa, olha, quero saber disso, é coisa de crente, vai embora. Outra pessoa bota a cabeça, olha assim, vai embora. Outra pessoa chega, se encosta lá, fica lá, 1 mês, 2, vai embora. Aí chega um e diz assim, vinde a mim todos vós que estão... Isso é para mim. É exatamente isso. Eu escolho entrar, e a pessoa entra. Quando ela entra, do lado de dentro, em cima está escrito, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Você só entrou porque Deus lhe trouxe. Você entrou, mas depois que você entrou, você olha para trás e cai de joelhos e diz, Deus, se o Senhor não tivesse me chamado, se o Senhor não tivesse me persuadido, se o Senhor não tivesse me iluminado, me atraído com cordas de amor, eu nunca teria entrado. Antes parece uma decisão sua. Senão eu decido, eu quero. E você entra. Mas quando você entra e olha para trás, você cai de joelhos em adoração e diz, Deus, é só pela graça que eu estou aqui hoje. Só pela graça que eu estou aqui hoje. Não de obras para que ninguém se glorie. Toda a glória é de Deus. Última conclusão de Paulo, verso 10. Por que ninguém se gloria? Porque nós somos feitura dele. A palavra feitura, grego, poema. Nós somos a obra de arte de Deus. O mundo é maravilhoso, mas a obra de arte de Deus é a igreja. Somos o seu poema. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus
para boas obras, porque a essa altura, Paulo já imagina, alguém pode dizer o seguinte: do jeito que você está falando aí, Paulo, como fica assim as ações humanas? Como é que fica o meu comportamento? Vai que eu creio nisso, que é pela graça e não é por obras e tudo mais, e aí eu vou me sentir à vontade para viver uma vida de pecado? Paulo diz: não, porque Deus nos criou em Cristo Jesus para boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, porém não somos salvos sem elas. Elas fazem parte da fé salvadora, elas fazem parte da graça. Quando Deus muda o nosso coração, nos liberta da carne, do mundo e do diabo, Ele introduz um novo princípio de vida em nós, que nos leva a obedecer a Deus graciosamente, voluntariamente, como expressão de gratidão e de amor a Deus, não para ganhar a salvação, porque claramente é pela graça, mas para viver em gratidão a Deus. Fomos criados para boas obras, e olha como ele termina: que Deus de antemão preparou para que andássemos nela, para você não pensar que as suas boas obras são alguma coisa de você, até elas Deus já preparou de antemão para que você andasse nela. Por que Deus faz isso? Para que fique claro que é pela graça do começo ao fim. A graça me salva, a graça me transforma, ela me faz andar em boas obras, a graça me leva a Deus em gratidão, e a graça me levará para o reino eterno do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Fiquemos de pé. Vamos orar a Deus nesse instante. A Ti toda a glória, Senhor. Bendizemos o Teu nome. E queremos já nos preparar para nos séculos vindouros anunciar a suprema riqueza da Tua graça para conosco em Cristo Jesus, nosso Salvador, por meio de quem tudo é. Te damos graças porque Tua misericórdia nos alcançou, pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Se há alguém aqui essa noite lutando contra a culpa dos seus pecados, lutando contra uma consciência que o condena, Senhor, abre os seus olhos para ver a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Se há pessoas que aqui nessa noite não compreenderam a graça e tentam se justificar diante de Ti, ganhar o Teu favor através da sua moralidade e das suas ações, ó Deus, faz com que a visão da graça soberana de Deus expulse todo o mérito humano do seu coração. Nós oramos também por aqueles que não entenderam a graça de Deus, receiam abusá-la ou que estão abusando da graça, sem perceber que a graça nos leva às boas obras. Abre o coração para que nós vivamos no equilíbrio santo da Tua palavra. Livra, Senhor, a igreja brasileira do falso evangelho do legalismo, das obras, dos usos e costumes, e nos ajuda a viver plenamente a graça que nos é oferecida mediante o Teu Filho Jesus, por meio de quem nós oramos agora. Amém. Vocês podem sentar. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela paciência. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.